em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Bom, irmãos, o tema que nós temos abordado nos últimos domingos, e hoje não será diferente, é a igreja que Deus quer que sejamos. Olha, nós podemos, e eu já disse várias vezes, construirmos aquela que seria a igreja dos nossos sonhos. Construirmos, imaginarmos como deveria ser o louvor da igreja, como deveria ser a celebração, a liturgia, como deveria ser o prédio, as acomodações. Muitas vezes você tem na sua mente uma imagem já pré-concebida do que seria essa igreja dos seus sonhos. No entanto, nós temos desafiado vocês a que busquemos, através da palavra de Deus, não a realizarmos esse sonho com a igreja imaginada por nós, mas a que nós pudéssemos ser a igreja que de fato Deus quer que nós sejamos. E nós estamos construindo esse acróstico. Já disse para vocês que a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que tem identidade. Já disse para vocês que a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja pautada pela generosidade. Já lhes disse também no terceiro domingo que a igreja que Deus quer que sejamos tem que ser uma igreja resistente, marcada pela resistência. E entenda-se por resistência aquela que persevera e que fica firme. Fica firme em quê, pastor? Fica firme na doutrina. É resistente no partir do pão. É resistente nas orações. É resistente na comunhão. E nós chegamos na semana passada, no domingo passado, à letra E da palavra igreja. Quando diz para vocês que a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que edifica. É uma igreja que de fato edifica vidas. Por edificar, nós vimos que é construir. Mas também no sentido figurado, edificar é infundir, é inculcar, é transmitir, é ensinar, é exortar princípios morais e religiosos. Então a igreja que Deus quer que sejamos, ela edifica. E ela edifica quando, em primeiro lugar, eu disse, essa igreja ensina. E ensina os crentes a viverem uma vida digna, a zelar pelo testemunho, a de fato vivermos dignamente diante do nosso Pai. Mas disse que a igreja que Deus quer que sejamos, ela edifica quando não somente ela ensina os crentes a viverem dignamente, mas ela também exorta os crentes. E exorta os crentes a poderem viver e viver em unidade. Precisamos estar unidos numa só doutrina, num mesmo parecer. Há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Senhor de todos. A igreja precisa ter unidade. Por isso, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que exorta, quando ensina os crentes a viverem dignamente, quando exorta os crentes a viverem em unidade, mas também quando encoraja os crentes a dizerem, eis-me aqui, eu quero fazer parte desse processo de edificação. E que, irmãos, que maravilha! O meu coração está palpitando de alegria em ver os irmãos dizendo, eis-me aqui. Nesse retiro, ver esses 35 homens dispostos a fazer parte desse processo de edificação. É tremendo ver a igreja dizendo, eu quero trabalhar, eu quero participar, eu quero me envolver. E essa igreja que Deus quer que nós sejamos. Mas hoje chegamos em mais um domingo. E o que aprenderemos hoje? Abra sua Bíblia no livro de Atos. Nós leremos no capítulo 5, dos versículos 27 a 42. Atos 5, 27 a 42. Oh, minha irmã Ana, onde está tu, irmã Ana? Na falta de Ana, que surja uma fulana.
Amém. Aqui é bom que para bons entendedores, né? Basta poucas palavras. A fulana já correu, né? Atos 5, 27 a 42. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe. Pausa. Obrigado, Laura. Isso. Na falta de Ana, Deus levantou uma fulana abençoada, Laura, a socorredora dos sedentos. E mais uma vez eu recito aquele verso digno de Jesus Cristo: quando você der água a um desses pequeninos, que não é tão pequenino assim, é como se tivesses dado ao Senhor Jesus. Obrigado, Laura. Amém? Amém. Volta comigo. 31. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho um certo fariseu, chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Tira os apóstolos daqui um pouquinho, que eu tenho algo para falar com vocês. E vem o Gamaliel e diz o seguinte: homens israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a esses homens. Porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém. A esse se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, ou seja, do Teudas, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos: dai de mão a esses homens e deixai-os, porque se esse conselho ou se essa obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, bota eles para dentro aqui de novo. Lembra? Tinha tirado os apóstolos. Traz eles de volta. Deliberamos, decidimos. Só que para não dar o braço a torcer, a Bíblia diz que tendo-os açoitado, mandaram que não falassem e não falassem no nome de Jesus. E os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Mas esses homens se esqueceram do que eles haviam acabado de dizer há poucos versículos atrás. Para nós, mais importa obedecer a Deus do que obedecer a homens. Por isso que o texto se encerra no versículo 42, dizendo que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar, todos a uma só voz, anunciar a Jesus Cristo. Amém ou não? Irmãos, não tem como. A igreja que Deus quer que sejamos, ela tem que ter identidade. Que legal. Sim, identidade. E lembra de quando eu falei sobre identidade? A identidade é composta por fiéis, mas por fiéis regenerados.
é composta ali por gente decidida a perseverar, a ter uma fé perseverante. E o retiro veio aqui para nos dar mais uma cutucada, a perseverarmos. A igreja precisa ser generosa. E como essa igreja tem sido generosa, como a generosidade tem sido o suor que irradia dos poros dessa igreja. A igreja precisa ser resistente. E no que depender dos homens dessa igreja, eu tenho certeza que a partir desse retiro, mais resistentes estaremos, ou não? Amém? As mulheres já voltaram super resistentes do retiro delas. E nós queremos ver os jovens também, no retiro deles, voltando mais resistentes ainda. E vamos perseverar. Tudo isso para a honra e glória de quem? Do Senhor Jesus. Vimos que a igreja também tem que edificar, e que bom ver que essa igreja edifica, porque ela continua ensinando, exortando e encorajando. Mas hoje, irmãos, não tem como a gente ser igreja que Deus quer que nós sejamos, sem que nós não olhemos para quem deve ser o nome, que deve ser o nome sobre todo o nome, e que deve ser o centro dessa igreja. Por isso, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que tem como centro a pessoa de Jesus Cristo, amém ou não? Jesus Cristo! E quando a gente coloca Jesus no centro, quando a gente entroniza Jesus, essa é uma igreja. Eu ia colocar uma palavra, mas eu falei, a palavra não existe para ficar com J, mas ficaria bonita, hein? Jesus-cêntrica. Mas eu falei, a palavra não está lá, eu podia até botar um Jesus-cêntrica ali, mas a cristocêntrica já caiu realmente numa palavra verdadeira e existente. Então, quando você entende cristocêntrica, você sabe que é uma igreja Jesus-cêntrica, tá bom? Amém ou não? Jesus é o centro dela. Jesus tem que ser o nome sobre todo nome. Quando olhamos para os primeiros passos da igreja, avançando e se solidificando, não há como retirarmos dessa igreja aquele que é a razão de ser e existir. Não tem como eu ser igreja, que seja a igreja que Deus quer que eu seja, se eu tirar do trono, se eu tirar do centro e colocar de lado Jesus. Jesus é o centro. Jesus é o nome sobre todo nome. Aquele que tem o nome que é sobre todo nome é ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo, o Salvador e o Senhor da igreja. Amém ou não? Irmãos, veja o que diz em Atos 5:28. Está aqui no texto que nós lemos. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. É incrível vermos que, por mais que fossem ameaçados, por mais que esses homens fossem colocados na parede, nada, e eu repito, nada, nem ninguém tirou dos apóstolos a disposição de continuarem anunciando o nome de Cristo. Nada, nem ninguém conseguiu calar esses homens. E o resultado está nos versículos 40 a 42. Concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixassem ir. Porém, retirando-se da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome, todos os dias foram ameaçados, mas nada nem ninguém tirou deles a ousadia e a determinação de continuarem anunciando o nome de Jesus. Isso não foi esporádico, mas a Bíblia diz que todos os dias, seja no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Esses homens estavam dispostos a viverem para Cristo, mas se preciso fosse, a morrerem por Cristo. Eu posso ouvir um amém? Você tem vivido para Cristo? Mas está disposto a morrer por Cristo? Louvado seja Deus. Essa é a determinação desses homens. E tudo isso era possível, sabe por quê?
Porque quem era o centro dessa igreja nascente, quem era o centro da vida desses homens, era ninguém mais, ninguém menos do que Jesus Cristo. O quanto Jesus Cristo tem sido o centro da sua vida? O quanto você tem colocado Jesus como o centro dos teus pensamentos, o centro dos seus sonhos, o centro do seu futuro, o centro da tua carreira, que você tanto almeja seguir, o centro do teu matrimônio, a pessoa com quem você almeja se unir. E se já se uniu, o quanto você tem colocado Cristo como sendo o centro, e o centro do teu lar, o centro da tua casa e o centro das tuas causas. Ah, meus amados, em Filipenses 1, 18 a 21, tem um texto interessantíssimo. Vai comigo até a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, 18 a 21. Palavras do apóstolo Paulo. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Você pode ler o 21 comigo? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Essa era a expectação, essa era, irmãos, o desejo, essa era a finalidade. Isso aqui era o sentimento e a disposição do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era totalmente jesucêntrico, cristocêntrico. Jesus era o centro da vida dele. Estou disposto a viver ou a morrer. Mais uma vez eu repito uma frase que tenho repetido ultimamente para vocês, e várias vezes já lhes disse. Antigamente as pessoas estavam dispostas a morrer por Cristo. Hoje em dia, os ditos crentes não estão dispostos nem sequer a viver por Cristo. A viver para Ele. O que dirá morrer por Ele? A igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que tem consciência do nome que carrega em suas costas. O nome pelo qual trabalha, para que esse nome seja sempre o centro e a razão de sua existência. Por isso que a igreja que Deus quer que sejamos, proclama o nome de Jesus Cristo e luta para que este nome continue sendo o centro dessa igreja. Portanto, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que tem em Jesus Cristo, o centro da sua existência. Jesus tem que ser o centro dessa igreja. Jesus tem que ser, de fato, o anseio dessa igreja. Nós não podemos ter outro além de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, hoje, dentro da ideia de que a igreja que Deus quer que sejamos, ela tem Jesus como centro, ela é cristocêntrica, ela é jesuscêntrica. A primeira frase hoje, a primeira verdade, o primeiro ponto, a primeira reflexão é a seguinte: a igreja que Deus quer que sejamos é centrada em Jesus Cristo. Por quê? Porque reconhece que Ele mesmo, Jesus Cristo, é o fundador e o edificador da mesma. Por que que a igreja que Deus quer que sejamos, ela coloca Jesus no centro? Porque essa igreja reconhece em Jesus, não somente o fundador, mas o edificador dessa igreja. Eu não posso usurpar a palavra de Deus. Eu não posso colocar um outro fundamento além do qual já está
posto. Não é palavra do pastor Joel, é palavra de Deus. Abre em 1 de Paulo aos Coríntios 3:11. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz, na 1 de Paulo aos Coríntios 3:11. Por quê? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. E quem é o fundamento? Eu posso ouvir? Jesus Cristo, amém ou não? Quem é o fundamento? Quem é a base? Quem é o alicerce? É Jesus. E ninguém, diz Paulo, pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Por que que Paulo ensinou isso? Porque esse é o pensamento não de Paulo, é o pensamento do próprio Cristo. Abre em Mateus 16:16-18. No Evangelho de Mateus nós vemos aqui as palavras de Jesus voltadas a Pedro, apresentando a Pedro quem seria a pedra, quem seria o fundamento, sobre quem estaria edificada essa igreja. Em Mateus 16:16-18, Jesus se achega a Pedro e faz uma pergunta: Pedro, quem é que todo mundo está dizendo que eu sou? Uns dizem que sou Jeremias, outros dizem que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é um dos profetas. E você, quem diz que eu sou? E a resposta de Pedro vem no versículo 16. Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra. Quem é a pedra? Pedro? Não é Pedro. Sobre esta pedra, sobre esta tua declaração, sobre esse teu reconhecimento, sobre essa tua consciência, sobre essa revelação que Deus te deu, é que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, amém? Está lá em Atos 4:11. É o próprio Pedro quem reconhece em Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Quem é a pedra? É Pedro? Não. Quem é a pedra que foi rejeitada? Cristo. Ele é a pedra que foi rejeitado por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E olha o que diz o 12, você pode ler comigo? Em nenhum outro há, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E qual é esse nome? Eu posso ouvir? Louvado e bendito seja o Senhor, amém ou não? Meus irmãos, não tem como fugirmos dessa verdade. Infelizmente, muitos movimentos hoje em dia tiram o foco de Jesus e colocam o foco em homens, transformando a igreja que deveria ser cristocêntrica, onde Jesus devesse ser o centro, em uma igreja antropocêntrica, onde o homem passa a ser o centro. Igrejas apoiadas em homens, e não na pedra, na rocha inabalável. Vocês se lembram o salmo que nós começamos lendo hoje, o Salmo 61? Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti. Quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Quem é a rocha, irmãos? É Cristo. Ele é a pedra. Ele é a pedra sobre a qual a igreja foi edificada. É por isso que a igreja que Deus quer que sejamos é centrada em Jesus. Por que é centrada em Jesus? Porque reconhece que Ele é o fundador, amém ou não?
Ninguém pode pôr outro fundamento além do qual já está posto. Mas não somente é o fundador, é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja, palavras de Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? A igreja tem que avançar e resgatar mais almas, apoiada no poderoso nome de Jesus Cristo. Em segundo lugar, a igreja que Deus quer que sejamos é centrada em Jesus Cristo. Por quê? Porque reconhece que Ele é o Salvador, e não somente o Salvador, mas o Senhor da mesma. Em primeiro lugar, a igreja que Deus quer que sejamos é centrada em Cristo. Por quê? Porque reconhece em Cristo o fundador e o edificador da igreja. Mas em segundo lugar, reconhece que Cristo, o nome de Jesus, é o único nome que salva. Ele é o Salvador e o Senhor da mesma. Todos nós, amados, estávamos perdidos e sem esperança no mundo, mas pelo nome de Cristo podemos ser salvos. Abra de novo em Atos 4 e vamos ver o contexto e o que vem depois. Olha em Atos 4, 9 a 12. Nós já lemos anteriormente, mas vamos ler mais uma vez. Atos 4, 9 a 12. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, alguém sabe quem é que está falando essas palavras? Quem? Opa, mais alto. Quem está falando aqui? Pedro. É Pedro que está falando. Ninguém mais nem menos do que Pedro. E Pedro continua dizendo: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome desse, é que este está são diante de vós, porque ele, o nome de Cristo, ele, Jesus Cristo, o Nazareno, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E ele conclui dizendo: em nenhum outro há salvação. Sabe por quê? Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. É esse Cristo quem é o Salvador. Mas é esse Cristo que, além de Salvador, é o Senhor da igreja. Olha o que diz em Filipenses 2, 8 a 11. Filipenses 2, 8 a 11. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. De quem Paulo está falando aqui? Cristo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Vivos e mortos um dia se prostrarão diante de Jesus. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é quem? Senhor. E para a glória de Deus Pai, amém ou não? Jesus necessariamente tem que ser o centro da igreja, porque fora dele não há salvação. Jesus Cristo tem que ser o centro da igreja, porque não importa o quão religiosos sejamos, ou quão empenhados estejamos, fora de Cristo não há salvação. A salvação não está na denominação, a salvação não está no nome da igreja. A salvação não está na igreja batista, a salvação não está na igreja assembleia, a salvação não está na igreja presbiteriana, a salvação não está na igreja metodista, a salvação não está na igreja católica, a salvação não está em qualquer outra igreja, no nome da igreja, porque a salvação está no nome daquele que é o Senhor da igreja, e o Senhor da igreja é Cristo, amém ou não? É no nome dele que há salvação. A salvação não está na denominação, não está na atuação, não está
na capacitação e nem tampouco na simulação, e eu diria mais, nem na dissimulação de alguns que arrogantemente se dizem salvos por seus feitos e por sua própria atuação. A salvação está no nome de Cristo, amém ou não? É no nome de Cristo. Irmãos, a igreja que Deus quer que sejamos é a igreja que coloca Jesus no centro. Por que coloca Jesus no centro? Porque, em primeiro lugar, reconhece que Ele é o fundador. E não somente o fundador, mas também quem? O edificador da igreja. Amém? Está comigo ou não? Amém. Mas a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que coloca Jesus no centro, porque não somente reconhece que Ele é o fundador e o edificador, mas porque Ele é o Senhor e Salvador da igreja, amém ou não? É o Senhor, é o Salvador, a igreja é dele, Ele é o dono, Ele é o Salvador. Mas em terceiro e em último lugar, a igreja que Deus quer que sejamos, ela é centrada em Jesus Cristo, coloca Jesus no centro, porque reconhece que Ele, Jesus, é o único Deus verdadeiro e o único digno de toda a nossa adoração, amém? Eu não me prostro, eu não me curvo a ninguém mais, a não ser a Jesus, amém ou não? Ele é o Senhor e digno de toda a nossa adoração. Abra sua Bíblia em Romanos 11, e nós vamos nos encaminhar para o fim dessa mensagem. Romanos 11, de 33 a 36. Romanos 11, de 33 a 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Por quanto tempo? Eternamente. E quem pode dizer amém? Amém. Assim seja. Irmãos, muitas vezes sofremos porque não acreditamos as honras e as glórias a quem de direito. Todo ser humano, isso inclui esse que vos fala, tem uma síndromezinha dentro do seu coração, que alguns chamam da síndrome de Lúcifer. É uma doencinha chamada doença de Lúcifer. Vocês se lembram quem foi Lúcifer? Ele tinha a sua posição. Ele tinha o seu ministério e o seu trabalho, conferido por Deus. Mas Lúcifer, em um determinado momento, ficou olhando e dizendo: poxa, eu sou eu sou tão mais. Poxa vida, eu vou ficar nessa posição aqui? Não, eu quero subir e colocar o meu trono no mais alto das nuvens, acima do trono de Deus. Porque eu quero é ser adorado e não ser um adorador. Derribado ele foi lançado por terra. Porque, irmãos, a síndrome de Lúcifer, que é a síndrome do orgulho e da soberba, é o que destrói vidas. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. A soberba precede a tua ruína, a tua queda, o teu tropeço. Mas o Senhor olha e dá graça a quem? Aos humildes, amém ou não? O Senhor dá graça aos humildes. Meu amado, não sofra acreditando e dando louvor, glórias e honra a quem não de direito. A igreja que Deus quer que sejamos tem a consciência de quem é merecedor de toda a honra e toda a glória. Por quê? Porque o versículo de 11:36 de Romanos começa dizendo, e a primeira frase de 11:36 de Romanos diz: porque
dele são todas as coisas. Sabe o que isso significa? Está lá no nosso banner, ó. Propósito. Dele são todas as coisas. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Jó, diante de todas as suas provações, no capítulo 1:21, reconhece e diz: nu saí do ventre de minha mãe, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 1:28, Ana, depois de receber de Deus a resposta de sua oração, tanto que ela anelava, tanto que ela queria um filho, o Senhor o deu. E sabe o que Ana reconhece, depois de receber esse presente de Deus, tão almejado e tão desejado? Em primeiro livro de Samuel 1:28, Ana pediu um filho ao Senhor, mas quando Deus lhe deu, ela o devolveu. E ela disse: ao Senhor eu entreguei, porque ao Senhor foi pedido. E o que ela fez? Adorou ali ao Senhor. Amém ou não? Nada do que você tem é teu. O que você tem pertence a Deus, porque foi Deus quem te deu. É Deus quem te confiou. A tua casa não é tua, a tua casa é de Deus. E é Deus quem confiou essa casa a você. Cuide, zele dela, em nome de Jesus. O teu patrimônio não é teu. Porque se o Senhor cortar a mangueirinha do ar, e você parar de respirar agora, você vai ter que dizer o que Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. As honras e as glórias devem ser dadas única e tão somente a Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? Ah, Nabucodonosor, ô cabra, que se soubesse o que ia acontecer, ele não tinha dado esse passo em falso. No livro de Daniel 4:30, nos diz que um dia Nabucodonosor, o rei da Babilônia, estava passeando pelo terraço e observando e olhando a grande Babilônia. E no versículo 30, olha qual é a declaração de Nabucodonosor. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Olha o eu aí, que eu edifiquei para a casa real, mas eu edifiquei com a força do meu poder. E para a glória de quem? Da minha magnificência. Está vendo? Quando a gente deixa de ser cristocêntrico, teocêntrico, jesuscêntrico, quando a gente tira Jesus do centro e coloca o eu, você sabe qual foi o fim desse homem? Num piscar de olhos, caiu em extrema loucura, começou a rastejar, babando. E o relato bíblico diz que ele começou a comer grama. Ai, grama, que gostoso, grama. Ficou que nem um animal, até que ele pudesse reconhecer que a glória não era dele, que a capacidade não era dele, e pudesse dar a quem de direito toda a honra e toda a glória. Ah, meu amado, a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que coloca Jesus no centro. Sabe por quê? Porque essa igreja reconhece que Ele, Jesus, é o único Deus verdadeiro e digno de toda a nossa adoração. Amém ou não? Porque dele são todas as coisas. No entanto, na segunda de Paulo aos Coríntios 3:5, tem a segunda verdade do trecho de Romanos 11:36. Opa, pera lá, pastor, como que é esse negócio? Aí você falou duas referências. Quando você abre na segunda de Paulo aos Coríntios 3:5, 2 Coríntios 3:5, nos é revelada a segunda verdade que está lá em Romanos 11:36. Porque lembra? Em Romanos 11:36 está dizendo: porque dele são todas as coisas, mas por ele
são todas as coisas. Olha o que diz na segunda de Paulo aos Coríntios 3:5, não que sejamos o quê? Capazes. Não que sejamos capazes por nós de o quê? De pensar alguma coisa como de nós mesmos. Ah, mas fala comigo em alta voz. Mas a nossa... Ah, de quem vem a tua capacidade, meu amado? De quem vem o teu poder? De quem vem a tua saúde? De quem vem a tua vida? De Deus. Dele são todas as coisas, porque é por Ele que a gente pode ter essas coisas. A capacidade não é tua. E quando você se ensoberbecer, achando que você é maior do que os outros, você pode cair como Nabucodonosor, para comer grama, para babar, para rastejar, para que possa de fato dar honras e glórias a quem de direito. Salmo de número 124. Olha o que diz o Salmo de número 124, o reconhecimento da nação de Israel, o reconhecimento do salmista. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, o que seria de nós se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós? O que seria de nós se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado naquele momento da enfermidade? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado no dia daquela crise econômica? Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado diante daquele conflito familiar? Se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado diante dos inimigos se levantando e nos perseguindo? Ora, diga! Se não for o Senhor, você ia recorrer a quem? À tua capacidade? Ao teu patrimônio? A quem? Porque dele, por ele. E a terceira frase de Romanos 11:33 diz, 36, perdão, diz, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele. A obra que realizamos não é para nós. O desejo que nós temos e o sonho que nós temos de erguer a nossa nova casa não é para nós, não é para nossa glória. O que nós fazemos e realizamos aqui com a graça de Deus e com os recursos de Deus em favor das crianças da nossa comunidade, não é para a glória nossa. Quando você sobe aqui, quando esse grupo maravilhoso de homens hoje subiu aqui para abrir a boca e cantar, não é para a sua glória. Quando o grupo de louvor vem aqui todos os domingos e nos conduzem nessas canções maravilhosas, uau, e que hino, hein? Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas e se Ele não fizer? Ele é Deus, Ele continua sendo Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando o grupo de louvor sobe aqui, não é para a glória de vocês, é para a glória de Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Jeremias 48:10. E esse meu desafio é para você. Estamos chegando no final já do desafio. Jeremias 48:10, olha o que diz. E eu quero que todos tenham consciência das palavras de Jeremias, no capítulo 48, versículo 10. Maldito. Opa, olha o peso. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Outras versões diz relaxadamente. Sabe o que é fraudulosamente? É com engano. É dizer que está fazendo e não está fazendo. É dizer que é para a glória dele, mas é para a tua glória. De que forma você tem feito a obra do Senhor? Se dele, por ele e para ele são todas as coisas, eu não farei mais a obra do Senhor fraudulosamente. Amém ou não?
Não vou fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Eu não vou fazer a obra do Senhor empurrando com a minha barriga. Eu não vou fazer a obra do Senhor, me perdoa o dizer, mas como a gente costuma dizer por aí, meia boca. Mas Paulo nos ensina como deve ser feita a obra do Senhor. Colossenses 3, 23 e 24. E é o último texto dessa noite. Colossenses 3, 23 e 24. A obra do Senhor, pastor, é só quando eu venho aqui fazer na igreja? A obra do Senhor é só quando eu venho aqui nos vagalumes? A obra do Senhor é só quando eu venho dar minha aula na escola bíblica dominical? A obra do Senhor é só quando eu venho tocar um instrumento? A obra do Senhor é só quando eu venho cantar aqui na igreja? A obra do Senhor é só o que eu faço aqui na igreja? Colossenses 3, 23 e 24. E essa palavra, gente, é dura, não é? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o como ao e não aos homens. Oh, minha esposa, quando você faz aquele jantarzinho, mesmo depois que você chegou cansada do trabalho, e o teu esposo está disposto até a te ajudar, ele fala: ô, meu amor, faz aquele jantarzinho ou lava a louça depois. Não é assim que acontece? Mais ou menos, né? Mas quando ela faz aquele jantar maravilhoso, sabe, esposa, você não está fazendo para a tua glória. Você não está fazendo simplesmente para receber o elogio. Quando você faz, você tem que fazer como se estivesse fazendo para quem? Para o Senhor, para Deus. Ô, meu esposo, quando a esposa chega e fala: dá para você furar essa parede aqui, botar mais 2 buchas para mim? Eu estou falando uma realidade que acontece lá em casa, né? Porque as esposas às vezes acham que tudo se resolve com 2 preguinhos na parede, né? A sua esposa é assim também? É só bater um preguinho, não é isso? Bate um preguinho ali. Ela não sabe que você tem que pegar a furadeira, né, Cida? Pegar a bucha, arrumar a broca certa, furar. Aí se acaba pegando ali uma daquelas vigas, né? Um concretão. A bicha começa a assoviar. E ela fala: que é isso? Bota força. Estou colocando. A mão começa a tremer. Mas sabe, ô esposo, quando você fizer isso, você está fazendo para quem? Matou, né? Aquele pizinho que vai ser assentado lá no quarto do garotão, ô Douglas, já foi? Tem que fazer como se estivesse fazendo para quem? O Senhor. É assim a nossa vida. Tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis de quem? Do Senhor. O galardão da herança. Porque a quem? Eu estou servindo a Cristo, eu não estou servindo ao esposo, a esposa. Eu não estou servindo ao irmão e à irmã. Eu estou servindo a Cristo, amém ou não? E por isso, quando eu tenho essa visão de que eu estou fazendo para Cristo, igual como foi o copo de água que Laura me trouxe. Ah, lá vai o pastor. Dá licença, meu. Você tem que olhar aqui, você tem que ver, sabe quem? Cristo. Embora ele não seja feio assim, né? Quando a gente faz, a gente tem que ver no nosso irmão quem? Cristo. Eu não estou fazendo para o chato do Samuel. Eu estou fazendo para Cristo. Você está fazendo para Cristo, meu amado. E se a gente está fazendo para Cristo, a gente não vai fazer relaxadamente, fraudulosamente, mas vamos fazer da melhor forma possível, porque a Ele seja toda a honra e toda a glória, hoje e sempre. Amém. Louvado seja Deus. Eu concluo. Hoje vimos que a igreja que Deus quer que sejamos é uma igreja que tem consciência do nome que carrega em suas costas. Tem consciência de por quem ela trabalha. E que esse nome deve ser sempre o centro
e a razão de sua existência. Por isso que a igreja que Deus quer que sejamos, ela tem que ter o nome de Cristo, de Jesus no centro. Com a letra J está ali, Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o centro da sua vida. Jesus Cristo, consequentemente, sendo o centro da sua vida, será o centro dessa igreja. Amém ou não? E nós nunca vamos tirar Ele do centro dessa igreja. Porque reconhecemos que Ele é o fundador e edificador da igreja. Reconhecemos, em segundo lugar, que Ele é o Salvador e o Senhor da igreja. Portanto, concluímos dizendo que a igreja que Deus quer que sejamos é aquela que reconhece em Jesus o seu fundador e edificador, o seu Senhor e Salvador. Por isso reconhece que Ele é o único Deus verdadeiro e o único digno de toda a nossa honra e de toda a nossa adoração. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a quem? A ele, eternamente. Amém. Fica de pé. Vamos orar e em seguida louvaremos ao Senhor com Romanos 11:36 cantado.